Oi, gente! Tudo bem por aí? Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Fabiana Nascimento e eu falo da Itália. Para você que caiu de paraquedas nesse canal, não está entendendo nada? Vamos fazer o seguinte: eu vou rodar a vinheta e já te conto mais, tá bom? Não sai daí! Voltamos, agora sim, definitivo, para mais uma história aqui no canal Se Conselho Fosse Bom. Este é um canal que conta histórias de brasileiros que estão ou estiveram aqui no exterior, seja onde for, gente. Muitas pessoas me perguntam se tem que ser história da Itália. Não! Histórias de brasileiros que migraram aqui para o exterior ou que tiveram algum momento interessante e queiram compartilhar aqui com o canal. Inclusive, se você tem uma história legal e quer compartilhar com a gente, vou deixar meu Instagram aqui, a gente conversa e eu vou ter o maior prazer de narrar a sua história aqui no canal, tá bom? E a história de hoje é mais uma daquelas histórias interessantes. Você vai achar um pouco estranha, talvez, um pouco assustadora, talvez, mas muito interessante. Então, senta, pega a pipoca, que lá vem história. Essa história é de 2015. Olho as marcas e falo: essa sou eu. Diz transexual que fez 14 cirurgias. E começa assim: olhar-se no espelho e não se reconhecer na imagem faz com que ela, hoje aos seus 49 anos, que recebeu dos pais o nome de Alexandre ao nascer, realizou 14 cirurgias para mudar de sexo. 14! Duas delas a expuseram ao perigo. Vou explicar melhor. Na primeira, ela tentou retirar sozinho os testículos. E a gente acha que já viu de tudo. A segunda, foi e voltou do Paraguai no mesmo dia em uma nova tentativa de eliminar o órgão. Aos 43 anos, que foi a época que ela deu essa entrevista, ela olha para o passado e agradece por ter sobrevivido. Para ela, ainda que timidamente, o país tem avançado quando se fala em transexualidade, em especial a partir de 2008, quando o SUS, Sistema Único de Saúde, começou a atender aqueles que optaram pelo processo. Para quem está vivendo esse processo de mudança, parece um caminho muito lento. Mas em termos de evolução, do que a gente não tinha e está conseguindo ter, é uma grande conquista, avaliou a transexual. O mito envolvendo a transexualidade ficou para trás na vida dela. Porém, o processo para que hoje ela fala abertamente sobre o assunto foi doloroso, não só para ela, mas também para a família. Agora ela entende as marcas deixadas pelas cirurgias como parte da própria história, como marcas de uma trajetória. Por isso, ela não cogita fazer intervenções estéticas. Eu consigo me olhar no espelho e descontar as marcas que tenho hoje que fazem parte da minha história. Elas fazem parte do que eu passei, da minha trajetória, e eu as olho e falo: essa sou eu. Ela decidiu retirar os testículos por conta própria. Eu comprei fio, sutura, bisturi, tudo e tentei fazer sozinha, mas não deu certo. Fiquei na internet durante 6 meses, achei que era fácil retirar, mas não era tão fácil assim. Foi um caos. Ela desmaiou e foi levada para o hospital, onde a equipe médica reparou o corte. Pelo amor de Deus, por favor, eu estou narrando uma história, eu não estou estimulando, tampouco dizendo que esse seja um método. Primeiro que isso é uma situação que requer acompanhamento médico, decidido, um acompanhamento hospitalar, tá bom? Isso aqui é só uma história que eu estou narrando, não quero, pelo amor de Deus, isso não se faz, gente. Tesoura, bisturi, isso é para hospital, médico, é uma situação muito perigosa. Como então o objetivo não tinha sido alcançado, ela decidiu ir ao Paraguai, onde havia uma clínica que fazia gratuitamente a cirurgia, desde que o paciente tivesse o laudo e indicação para a cirurgia. Tudo sem o conhecimento da família. Eu fui achando que estava fazendo a coisa certa. Era uma clínica mesmo, tudo certinho, super limpa. Ela diz que a previsão é de que a retirada dos testículos durassem 2 horas. Entretanto,
Devido às complicações, ela ficou 8 horas no centro cirúrgico. Os médicos queriam suspender a intervenção, mas ela não deixou e ameaçou a equipe dizendo que iria fazer sozinha novamente. Que loucura! Menina! Eu fui e voltei no mesmo dia porque eu não tinha condições financeiras de ficar hospedada lá. Jesus! E o pós-cirúrgico? Doida! Depois de 5 dias começaram os problemas com o dreno. Parecia que eu tinha elefantíase e tive que contar para o meu pai. Na época, ela tinha 31 anos. Os reflexos da cirurgia foram tão complicados que ela e a família não conseguiam encontrar um médico que a aceitasse como paciente. Porque é você pegar o serviço de alguém que você não cumpriu o seu pós-cirúrgico, né? Não respeitou o período ali. Não seguiu todas as etapas de um pós-cirúrgico. Aí você pega uma paciente dessa, se der algum erro, aí a responsabilidade passa a ser do médico que está atendendo ali, né? Eu entendo, e muito. Um risco grande, a pessoa, um doutor responder por um processo de uma paciente que já vem de um pós-cirúrgico que não seguiu, enfim. Todos tinham receio da consequência, já que não sabiam como havia sido realizado o procedimento no Paraguai. Só mais tarde, com o avanço das técnicas de transgenitalização no Brasil, ela procurou o tratamento adequado e realizou 12 cirurgias, agora com toda a infraestrutura necessária. Graças a Deus. Eu digo isso, gente, não é porque eu sou contra ou a favor, meu papel não é esse aqui. É porque é um perigo desnecessário, né? Eu entendo a urgência da pessoa que está nesse processo e queira fazer. Graças a Deus que hoje a gente aí tem uma infraestrutura muito maior, muito melhor. O assunto já é muito mais divulgado, né? Mas ela colocou em risco a própria vida. E isso é grave, né? Muito grave. Foram 14 anos até que todas as cirurgias fossem realizadas e o corpo dela respondesse de maneira satisfatória às intervenções. Assim que o problema físico foi superado, ela começou a lidar com a questão burocrática. Durante 3 anos, mesmo com a aparência de mulher e processo de mudança de sexo em andamento, a documentação ainda constava como Alexandre, o seu nome de batismo. Naquela época, os transexuais precisavam apresentar um laudo médico e também passar por uma perícia para conseguir alterar os documentos. A obrigatoriedade da perícia deixava ela desconfortável e o processo acabou se estendendo. Eu já fiz cirurgia de tudo que é jeito. Como eu não tinha mais pele, eu fui tirando enxertos de vários lugares. As últimas cirurgias foram feitas com pedaços do intestino. Tive que tirar parte do intestino para se fazer o canal vaginal, porque eu não tinha mais pele para fazer. Então eu estava em uma situação que eu não estava bem comigo mesma para passar por uma perícia. Ela conta. Eu imagino que é pelo constrangimento, né? Preço alto, né, gente, que se paga, enfim. Este foi um novo período de conflito, por mais que tivesse vergonha e ainda estava aprendendo a lidar com a presença das cicatrizes. Ela se sentia a cada cirurgia mais contente, já que se reconhecia no corpo novo. Quando, enfim, conseguiu na justiça a alteração dos documentos, ela decidiu incorporar o nome X, que eu não vou citar aqui, eu estou preservando a identidade da pessoa. Ela adicionou o nome X como sobrenome, tá? Afinal, foi como ficou conhecida nos movimentos sociais ligados à transexualidade. O meu nome era Alexandre e desde cedo eu comecei a usar o outro sobrenome para justamente não vincular o meu nome ao da minha família. Eu queria que tivesse o mínimo de problemas possíveis com relação a isso. Desde criança, a transexualidade dela estava evidente para a família. Ela tem um irmão e uma irmã. Eu sou a filha do meio e sempre soube que não era igual ao meu irmão. Não me sentia igual a ele. Na tentativa de ajudar o filho, o pai do então Alexandre o colocou em atividades que considerava masculinas, como escotismo e judô.
família também precisa, eu acho que a família também precisa de acompanhamento, vocês não acham? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Isso não é uma mudança, não acompanha a mudança do transexual, a família não acompanha. E eu acho que a família também precisa de acompanhamento psicológico, sabe por quê? Porque muitas vezes ela não faz na intenção, né, de magoar, de ferir, ela faz porque ela também desconhece tudo aquilo, né? E deve ser um negócio bem complicado, né? Eram situações que não tinha como vingar, por mais que eu tentasse me enquadrar e acabar com aquele sofrimento. Eu sabia que se eu não fosse igual ao meu irmão, ia ser muito constrangedor. Não só para mim, com as dificuldades que eu ia ter, como para minha família que sempre sofria com isso. Ai, gente, não é que a gente discrimine, não é isso. É que a família também já vem com esse projeto família, né, engessado. Por isso que eu falo que o acompanhamento psicológico também deve se estender à família antes da cirurgia e depois da cirurgia. Ela conta que sempre se sentiu diferente do irmão, mas sem a consciência do termo técnico. Foi então que meu pai me levou no primeiro psicólogo, que me encaminhou para um psiquiatra, que já tinha tratado de questões de transtorno de gênero. Foi então que ouvi pela primeira vez a palavra transexualismo. E ele me explicou o que se passava comigo. Naquela época eu estava com 16 anos. Desde o início, ela teve o amparo da família. Ela conta que inicialmente existia um sentimento de culpa por parte dos pais, achando que tinha errado em algum momento. E ela diz: o caminho é tortuoso, não é tão tranquilo, mas nunca teve repulsa ou rejeição. Que história bacana, muito legal. Muito feliz de narrar essa história aqui no canal. Para mim, especialmente, deixa tantos ensinamentos, né? E eu tenho certeza que para você aí de casa também, porque a gente quer enquadrar as pessoas no molde que nós temos. A gente esquece que cada um é individual. Todo mundo levanta a bandeira da individualidade, mas a família ela quer enquadrar as pessoas naquele molde que ela julga ser o ideal, né? O aceitável. Não estou dizendo que seja uma forma de repressão, pode até ser, a gente sabe de casos aí que as famílias chegam aos extremos aí de agressão, porque são extremamente contra, né? Mas muitas delas também não detêm do conhecimento, da informação, querem privar os filhos de tanta tortura que a gente lê nos jornais, ouve nas TVs, enfim. Então, esse acompanhamento psicológico, se ainda não tem, eu acredito que tenha, porque faz parte do processo, né? Inclusive para você poder ajudar o seu filho ou sua filha que passa por isso. Teve uma novela, vocês lembram? Da Ivana. Poxa, que novela, hein? Aquela novela eu tenho certeza que abriu os olhos de muitas pessoas que passam por essa situação, para muitas famílias que também vivem essa situação. E eu concluo aqui dizendo que a cirurgia de resignação sexual, transgenitalização ou neofaloplastia, popularmente conhecida como cirurgia de mudança de sexo, é feita com o objetivo de adequar as características físicas e dos órgãos genitais da pessoa transgênero, de forma que esta pessoa possa ter o corpo adequado ao que ela considera adequado. Essa cirurgia é realizada em pessoas do gênero feminino e masculino e envolve complexos longos e processos cirúrgicos que envolve tanto a construção de um novo órgão genital, chamado de neopênis ou neovagina, assim como pode concluir a remoção também de órgãos, né, como o pênis, a mama, o útero e os ovários. Antes de fazer esse tipo de procedimento, é aconselhado fazer acompanhamento médico prévio para iniciar o tratamento hormonal, além do acompanhamento psicológico, claro, de forma que seja possível determinar que a nova identidade física irá ser adequada à pessoa. Tá vendo, gente? Não é uma decisão que você senta de frente à televisão e fala: nossa, eu quero ser. Não. Eu tenho certeza que as pessoas que passam por esse processo
primeiro elas relutam muito, a gente ouve história aí de pessoas que negam para si própria tudo isso, né? E passam por um sofrimento muito grande. Então é um processo que requer acompanhamento médico, psicológico, onde é feita. A cirurgia de mudança de gênero pode ser feita pelo SUS desde 2008. Entretanto, como a espera na fila pode durar anos, muitas pessoas optam por fazer o procedimento com cirurgiões plásticos particulares. Antes de eu trazer essa história, eu ia trazer de uma brasileira que fez na Tailândia. Mas tem alguns momentos da história que eu achei que eu não saberia narrar, porque parece que essa brasileira, ela fica num duelo com ela ali, sabe? E eu acho que, não sei, o melhor momento para trazer ela certamente não foi agora. Tanto que eu escolhi essa história de hoje, porque eu achei mais leve. E aqui também eu tirei um pedacinho de como é feita a cirurgia, né? Antes da realização da transgenitalização, algumas etapas importantes devem ser seguidas. Realização de acompanhamento com psicólogo, psiquiatra e assistente social, assumir socialmente o gênero que deseja adotar, realização de tratamento hormonal para adquirir características femininas ou masculinas orientadas pelo endocrinologista para cada caso. Essas etapas prévias à cirurgia, elas duram cerca de 2 anos e são muito necessárias, pois são um passo para a adaptação física, social e emocional da pessoa a essa nova realidade, já que é recomendado se ter certeza da decisão antes da cirurgia, porque ela é definitiva. A cirurgia é precedida de uma anestesia geral e dura cerca de 3 a 7 horas e depende do tipo e da técnica utilizada pelo cirurgião. Essas informações que eu estou repassando a vocês, ela é do Conselho Nacional de Medicina, que atualizou os créditos para a cirurgia de mudança de sexo. Ela reduz a idade mínima, que era de 21, passa a ser para 18. Outra mudança é no tempo de acompanhamento médico, antes da cirurgia, que era de 2 anos, e a partir de agora passa a ser de 1 ano só. O tratamento hormonal mais adequado de gênero só poderá ser iniciado a partir de 16 anos e precisa do consentimento dos pais. Crianças ou adolescentes transgêneros devem ser acompanhados pela equipe multiprofissional e interdisciplinar, sem nenhuma intervenção hormonal ou cirúrgica. Período que todo aí que tem que ser respeitado até efetivamente realizar a tão sonhada cirurgia. Então, pessoal, hoje a nossa história é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, aquela lição de casa. Se você gostou, deixa seu like, comente, compartilhe. Claro, não se esqueça, se inscreva no canal. Eu preciso de você para a gente alavancar esse canal aqui, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!